pessoas! Tudo bem? Joia? Bom, nesta aula sobre artrópodes, eu vou falar sobre as características das principais classes que são cobradas em vestibular. Beleza? Então, em uma outra aula, nós já vimos as características gerais dos artrópodes. Nós vimos as classificações e aqui eu vou falar as características de cada classe. Vamos começar com a classe insecta. Aqui está o louva-a-Deus, que na minha opinião ele não é muito de louva-a-Deus, não. Esse cara aqui, olha só que legal. Esse cara aqui é um predador voraz de outros insetos, inclusive. Aqui ele fala que ele é louva-a-Deus porque ele fica com a patinha parecendo que está louvando a Deus. Maninho, ó, tá vendo isso aqui, ó? Quer ver? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha só, tá vendo isso? Tá vendo isso? São pequenas serrinhas. Ali ele pega os outros insetos, segura, beleza? Corta ali o sistema nervoso ventral e ele se alimenta de outros insetos. Beleza? Então não é muito de louvar a Deus assim, não. Joia? Então vamos lá. Em relação à classe insecta, eles formam um grupo altamente diversificado. Tudo bem? É um grupo altamente diversificado, com indivíduos terrestres, aquáticos e aéreos. Tudo bem? Então, são os únicos invertebrados com capacidade de voo. Quanto à importância, eles têm várias importâncias, os insetos. Primeiro, vamos aos polinizadores. Cara, as abelhas são insetos extremamente importantes, porque eles participam da polinização das plantas. Existe uma preocupação muito grande pela diminuição na população de abelhas, porque diminuiu a população de abelhas, vai diminuir a diversidade de plantas. Beleza? Então, isso é muito importante, porque são insetos polinizadores, tá? Outra importância é que alguns deles são pragas nas lavouras, onde se alimentam das plantas. E ainda, não é? Podem ser vetores de doença, como é o caso do bicho barbeiro, beleza? Que transmite a doença de Chagas, e o famoso Aedes aegypti, que é um mosquitinho que ele potencializou o comércio de viroses, né? Ele transmite a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, perfeito? Então, são vetores de doenças, tudo bem? Assim como outros mosquitos também são, joia? Bom, quanto à morfologia externa, precisamos saber que eles apresentam 3 estigmas: cabeça, tórax e abdômen, beleza? Cabeça, tórax e abdômen. Então, aqui está a cabeça, o tórax e abdômen. Eles apresentam 3 pares de patas. 1, 2, 3. 3 pares. Tem uma desse lado e a outra do outro. Tudo bem? Então, são hexápodas. Quanto à antena, eles apresentam 1 par de antena. Então, eles são díceros. Perfeito? Eles são díceros. Aqui as asas nós vamos falar no próximo slide. Eles apresentam olhos compostos, mas essa história de olhos compostos nós vamos ver lá na fisiologia, quando eu estiver falando de sistema nervoso e sensorial. Tudo bem? Então, você tem aqui essa estrutura. E quanto às asas elas são expansões do exoesqueleto. Beleza? Então, é a expansão da epiderme do esqueleto. A maioria dos insetos apresentam 4 asas, ó, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Inclusive, acredita-se que os primeiros insetos realmente apresentavam 4 asas. Tudo bem? E eles são classificados com 4 asas, tetrápteros. Ptera quer dizer asa, tetra, 4, como é o caso da libélula. Os dípteros formam um grupo especial, não é? Que é o caso das moscas e mosquitos. Ptera, asa de 2. Apresentam 2 asas
E eles apresentam um dos pares de asas transformados em balancins, que ajuda no equilíbrio. Tudo bem? Ajuda no equilíbrio. E é ele que faz aqueles zunidos. Aquele barulhinho irritante na orelha. Beleza? E existem aqueles insetos que são ápteros, ou seja, não apresentam asas, como é o caso das formigas, como é o caso do piolho, da pulga, beleza? Então, esses caras aqui, eles não apresentam asas, tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Aí nós temos ainda o movimento das asas, tudo bem? Ó, em relação ao movimento das asas, você tem os músculos que são responsáveis pelos movimentos das asas. Nesse primeiro caso aqui, nós temos os gafanhotos e as libélulas. Eles apresentam envolvido uma musculatura indireta e uma musculatura direta. Pessoal, musculatura direta é aquela musculatura que está ligada diretamente na asa. E a musculatura indireta, ela está ligada na outra parte do exoesqueleto, como, por exemplo, o exoesqueleto da parte do tórax ou ali do tórax. Perfeito? Então, como que acontece nesse movimento? Quando há a contração, vou pegar isso aqui primeiro, ó, quando há a contração dos músculos indiretos, abaixa, então, aqui o exoesqueleto do tórax, ele abaixa e as asas levantam. Aí a musculatura direta, quando ela abaixa as asas. Então, relaxou a musculatura direta, levanta as asas, beleza? Abaixou a musculatura direta, abaixa as asas. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Então, esse é o caso das libélulas. No caso das moscas e mosquitos, ocorre apenas a participação da musculatura indireta. Aí você tem a musculatura indireta do voo, que vai abaixar o tórax, e quando ela contrai e abaixa o tórax, a asa levanta. Aí ocorre uma contração da musculatura longitudinal e a musculatura indireta, ela distende, então abaixa a asa. Perfeito? Isso daqui, eu acho que eu vi cair em vestibular umas 2 vezes. Coloquei aqui por desencargo de consciência. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. As principais ordens dos insetos são a Hymenoptera. Hymenoptera, pessoal, são as formigas, abelhas e vespas. Aqui, ó. Formigas, abelhas e vespas. Dípteras, moscas e mosquitos. Coleóptera são os besouros, de forma geral, tá? Dermaptera é aquela famosa tesourinha, beleza? Que ela tem esse finalzinho aqui, ó, em forma de tesourinha, tá bom? Ortóptera são os gafanhotos e grilos, beleza? Os gafanhotos e grilos. Hemíptera, percevejo, no qual se enquadra, inclusive, o bicho barbeiro. Lepidóptera são as abelhas e também as mariposas. Odonata são as libélulas e Siphonaptera são as pulgas. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as principais ordens dos insetos. Classe crustácea. Com esse monte de camarão, lembra a praia? Lembra Heineken? I like this. Ó, a maioria deles são aquáticos, sem sombra de dúvida. Só que aí eles podem ser sésseis. O que são sésseis, William? São aqueles que são fixos. Beleza? Como é o caso das cracas. As cracas são sésseis. Aqui, ó, ela tem um movimento, é que eu não coloquei o desenho, mas ela consegue sair para fora, pegar pequenos animais ali, tá? Elas ficam fixadas em casco de barco, em rochas. Se você assistiu o Baú da Morte, Piratas do Caribe, o Baú da Morte também fica grudado na cara do Bootstrap Will Turner,
beleza? Que sai assim. Inclusive, velho, eu acho que foi ele nele mesmo, que a craquinha saía assim, ele catava e comia. Beleza? Mas, se você repara, velho, aquele filme eu acho massa. Joia? Eles podem ser bentônicos. Bentônicos são aqueles que vivem com pouca movimentação ou rastejam no fundo, como é o caso das lagostas. Podem ser planctônicos, como é o caso do cladócero, aqui, ó. Beleza? E podem ser menos frequentes terrestres, como é o caso do tatuzinho de jardim. Muitos aqui comiam esse tatuzinho de jardim, iam lá no jardim a criançada e comia. Beleza? Como eu disse, eu prefiro picanha. Na verdade, eu prefiro contrafilé do que picanha. Desde que tenha uma Heineken trincando ao lado. Não é apologia ao álcool, hein? Pelo amor de Deus. Bora lá. A característica, inclusive, é por isso que dá nome ao grupo Crustacea. É a presença do exoesqueleto reforçado. O exoesqueleto, deixa eu pintar aqui. O exoesqueleto reforçado com cálcio. Daí o nome crustáceo, porque ele forma uma crosta. Olha só como ele é bem, reforçado. Tudo bem? Quanto às importâncias, eles têm várias importâncias. Primeiro, eles servem como alimento. Tudo bem? Apesar de... é muito mais na região litorânea, né? Por exemplo, pensando no Brasil, tá? Mas você tem lagostas, camarão, siri, perfeito? Então tem importância alimentar. Eles são importantes na cadeia trófica, beleza? Por quê? Por exemplo, existem microcrustáceos que se alimentam de fitoplâncton e eles servem de alimento, por exemplo, para baleias, como é o caso do krill, que é um microcrustáceo aí. Tudo bem? E aí eles também podem ser parasitas, alguns são parasitas, se você conseguir olhar bem aqui, ó, qualquer coisa, para o vídeo, dá uma olhadinha, olha só que bonitinho. Aqui, ó. Tudo bem? Olha só que bonitinho. Olha só ele aqui também, ó. Onde estão as flechinhas pretas, tá? São parasitas de peixes, tudo bem? É o piolho de peixe esse. Quanto à morfologia, olha só, eles têm dois tagmas. É o cefalotórax e o abdômen, beleza? Então aqui, ó, você tem a parte do cefalotórax e aqui a parte do abdômen. Quanto ao número de patas, eles apresentam 5 ou mais. Tudo bem? Pessoal, ó, aqui eu estou colocando a morfologia do Malacostraca, grupo Malacostraca, que é o que é cobrado em vestibular. Tá? Existem alguns que têm cabeça, tórax e abdômen, existem algumas ordens, mas não vou entrar no mérito. Beleza? Aqui é uma aula para vestibular. Beleza? É uma aula para vestibular. Nunca vi cobrar diferente disso. E se cobrar, William? Cara, não vou ficar passando aquilo que às vezes dificilmente vai cair. Você já parou para pensar o tanto de coisas que você tem para estudar? Se eu ficar colocando detalhezinho de cada uma dessas coisas, é desnecessário. Eu tenho que tentar ser o mais enfático possível para o vestibular. Beleza? Então, tá bom. Então, quanto ao número de antenas, são tetráceros, porque eles apresentam dois pares. Aqui está o primeiro, aqui está a antena, aqui o outro. Então, são dois pares. Tudo bem? Aí, em relação a isso, nós temos aqui o seguinte, ó, na região do cefalotórax. Nós temos essa antênula, que é o primeiro par, tá? Aí nós temos a segunda. Aí nós temos aqui a mandíbula, que manipula os alimentos. As maxilas, nós temos dois pares de maxilas, um par de mandíbulas e aqui nós temos os maxilípedes ainda, ó. Tudo bem? Deixa eu ver, maxilípedes, não, já vem aqui também faz parte do cefalotórax. Tudo bem? Aí nós temos aqui os apêndices ambulatórios, que estão presentes no tórax. Os apêndices ambulatórios são aqueles que são usados para andar, beleza?
O primeiro é convertido em quela, o primeiro paraambulatório é convertido em quela. E aí nós temos aqui os maxilípedes, que também servem para manipulação de alimento, tá bom? Aí nós temos aqui os pleópodes. Pleo é igual pleonasmo, é exagero, tá? São apêndices natatórios, tá? E você tem, normalmente, associado a essas estruturas aqui, ó, brânquias, tanto aqui quanto aqui. Os apêndices torácicos que apresentam brânquias, eles podem ser chamados de branquiopóditos, beleza? E nos pleópodos também tem brânquias, joia? Aqui no final ainda nós temos o urópode e o telson, que são achatados que servem para a natação funcionando como se fosse um remo, tudo bem? Funcionam como se fosse um remo, joia? Filézão? Então tá bom. Aracnida, classe aracnida. Aqui a boa e velha viúva negra. Ai, que medo! Ó, vamos lá. Cara, vocês viram aqueles moleques que deixaram ser mordido por uma aranha para ver se virava Homem-Aranha? Mano, que treta! Ó, bom, vamos lá então. Eles são terrestres, como é o caso aqui, ó. Vamos pegar aranha e escorpião, que são os principais que nós veremos, tá? Esses caras, eles têm hábitos crípticos. O que são hábitos crípticos? Hábitos crípticos, pessoal. Hábitos crípticos. Cripto quer dizer escondido. Eles vivem escondidos. Então, por exemplo, a maior parte dos acidentes acontece ou porque você calçou um sapato que ele estava lá dentro, ou você estava mexendo em folhas no quintal, tábuas ou alguma coisa que está lá no quintal, e ele está lá escondidinho, tá? Então, por exemplo, o escorpião principalmente, tá? A maior parte dos acidentes é porque ele está na roupa ou ele porque ele está no sapato. Mano, a ideia é o seguinte, você pegou o sapato, ó, bate. Você bate ele assim para ver se não tem escorpião, criatura. Ou aranha, qualquer coisa. Eu não consigo, porque eu tenho umas tretas, sabe? Então, eu não consigo colocar um sapato sem bater ele antes. Mas não consigo mesmo. Eu tenho que bater ele assim para ver se não tem nada, né? Eu tenho, é igual bactéria, eu vejo bactéria nas coisas, né? Então, eu tô toda hora lavando a mão com gel, né? Então, para mim, agora nessa pandemia, tá fácil. Joia? Então, podem ser esses, são altamente perigosos. Esse aqui é o escorpião amarelo, um dos mais venenosos que existe. Tudo bem, tem que tomar cuidado com isso. As aranhas também são extremamente perigosas. Aí nós temos aqui os carrapatos, beleza, que podem transmitir doenças. E nós temos os ácaros. Os ácaros são aqueles aracnídeos bem pequenininhos, como o da poeira, o que causa sarna. Ele tem o cravo, que um dos cravos, porque assim, tem outras formas, mas um dos cravos que você pode ter é um aracnídeo, chamado Demodex folliculorum, beleza? Que ele fica ali no folículo, tá bom? Quanto às suas importâncias, é claro, esses caras aqui, eles servem de controle de inseto, então tem que existir predador, tem que existir. Alguns deles podem ser ectoparasitas, como é o caso dos carrapatos, e alguns são peçonhentos. Pessoal, peçonhento é aquele animal que tem a capacidade de inocular o veneno. Animais venenosos são aqueles que não têm a capacidade de inocular, mas, por exemplo, escorre na pele. Por exemplo, o sapo. Beleza? Ele não consegue inocular. Joia? Então, peçonhentos é aquele que tem a capacidade. Por exemplo, sogra, ou quer dizer, cobra. Cobra é peçonhenta, porque ela consegue inocular. Joia? Bora lá. Morfologia externa. Quanto aos tagmas, tem 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax, ele pode ser chamado de prossoma, tá? Tanto aqui quanto em crustáceo, tá? Ó, prossoma. Anterior, primeiro, soma, corpo. Opisto quer dizer atrás, então parte de trás do corpo. Joia? Então aqui você tem o cefalotórax e abdômen, são os 2 tagmas. Agora, presta atenção. Uma coisa que chama atenção aqui são as quelíceras, que inoculam veneno, no caso das aranhas.
Porque no escorpião o veneno é inoculado pelo aguilhão, beleza? Já a gente vê a forminha dele aí. Os pedipalpos servem para a manipulação do alimento, mas também ajudam na reprodução, como nós veremos na próxima aula. Tudo bem? E o pedipalpo no escorpião é convertido em quelas. O que chama a atenção é que eles apresentam 4 pares de pata, ou seja, são octópodes, beleza? Não apresentam antenas. Você já viu o Homem-Aranha com antena? Não. Quem tem antena? Chapolin Colorado. Tudo bem? Então, não tem antena. Respira fundo aí. Joia? Não tem asas, graças a Deus, porque nada pior que uma aranha voando. Imagina, você tá do nada, de repente vem um escorpião aqui, ó. I can live, I can fly. Deus que me perdoe. Beleza? E aqui, nas aranhas, existem as fiandeiras, que são glândulas de seda. Glândula de seda, ela é uma estrutura proteica, beleza? Ela é uma estrutura proteica, a seda que ela vai liberar. E existe uma divergência, beleza? Existe uma divergência em como que ela se solidifica. Num livro que eu confio bastante, que está aqui, ó, o livro do Barnes, é que eu anoto onde eu coloco as páginas, Barnes 616, tá? Livro do Barnes, página 616. Ele diz assim, se solidifica ao esticar, o que muda a sua configuração molecular e não pela exposição ao ar. Esse é o livro que eu mais confio. Tudo bem? Então, está na página 616 do livro do Barnes. Tudo bem? Eu não estou com ele aqui agora, mas ele é a Bíblia como é que eu posso dizer? Dos invertebrados. Tudo bem? Então, é isso. E tem alguns livros que colocam que esse líquido proteico da seda, ele se solidifica em contato com o ar. Beleza? Então, eu acabo confiando mais no livro do Barnes. Tá? Então, quando ela estica, ela muda a conformação e ela fica mais dura. Perfeito? Joia? Mas aí tem essas duas. Eu acho que isso não cai no vestibular, eu falei mais por desencargo de consciência. Em relação ao escorpião, ele tem aqui o cefalotórax, aqui estão as quelíceras, que não inoculam veneno, participa só da manipulação ali de alimento. O pedipalpo não é uma pata, é um pedipalpo, tá? Que seja um apêndice bucal, tá? Aqui você tem os 4 pares de patas, por isso é aracnídeo. Agora, ele tem o pré-abdômen mais largo e o pós-abdômen mais estreito, que no final tem o aguilhão de veneno, que tem essa vesícula aqui que produz o veneno e o ferrão. Perfeito? Embaixo do escorpião tem uma estrutura sensorial chamada pente, beleza? Que tem a função tátil. Tudo bem? Ó? Esse pente aqui, ele tem a função tátil para perceber as mudanças ali do ambiente. Tudo bem? Tranquilo? Então, assim nós vimos a morfologia externa dos aracnídeos. Agora, quilópoda e diplópoda. Esse míria quer dizer 1000, quer dizer que tem 1000 pés. Quilo quer dizer 1000, quer dizer que tem 1000 pés. Diplo quer dizer duplo, que vocês já vão entender. Tá bom? Então, vamos lá. Quilópodas são as centopeias, ou também chamada de lacraias. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Aí elas vivem em locais úmidos e sombrios, tá? Elas chamam a atenção porque são animais de hábito noturno e carnívoros. Filho, eu assisti um vídeo, tá? Que se eu não tivesse assistido, eu não ia acreditar. De uma lacraia. Tem lacraia que é do tamanho do braço. Deixa eu pegar a câmera aqui. Ó. É do tamanho do braço aqui, ó. 30 centímetros a lacraia. Beleza? E essa lacraia, sabe o que ela faz, maninho? Ela capturou um pequeno morcego. Pequeno morcego. Essa danadinha aqui, para você ter uma ideia, a cobra engoliu a lacraia e ela conseguiu rasgar a cobra. Olha o grau! As duas morreram. Beleza? Mas elas morreram
Por exemplo, a lacraia não se entregou não, velho. Joia? E aí, quanto à característica, ela tem dois tagmas, que é cabeça e tronco, beleza? Aqui nós temos o tronco e a cabeça. Lembra, tronco é a fusão dos segmentos intermediários e posteriores, beleza? Aí, ela se caracteriza por apresentar um par de patas por segmento, repara bem aqui, ó, um par de patas por segmento, tudo bem? E um parzinho de antenas, e o último par de patas aqui, ó, é sensorial. O último par de patas é sensorial, tá? Uma coisa que chama a atenção é que o primeiro par de patas, que são as forcípulas, elas inoculam veneno, beleza? Elas inoculam o veneno. Olha só que legal. Aqui, olha só a imagem dela. Agora vamos dar um zoom nisso aí. Diminuiu. Vai pra lá, com meu poder sobe. Aí. Aqui são as forcípulas que inoculam veneno. Perfeito? Então, essa é a defesa que ela tem. Sussa, então, esse foi o quilópoda. Agora, nos diplópodas, que são os piolhos de cobra, ou também chamados de embuás, também vivem em local úmido e sombrios. Esses caras são herbívoros ou detritívoros. Ai, que lindo! Vegetariano está comendo uma plantinha, tá? Não injetam veneno. Como defesa, esses caras, eles apresentam as glândulas repugnantes que soltam substâncias que afastam os seus predadores e eles se enrolam para se defender. Não sei se você já fez isso, mas quando às vezes você chega e rela nesse animalzinho assim, você bate nele, maninho, ele se enrola e fica durinho, não é? Eu já chutei isso aí, não vou mentir para vocês não, eu já chutei. Tá? Então, esse é o tipo de defesa que esse cara tem. Então, esses foram os diplópodas. Em relação à morfologia externa dos diplópodas, eles têm cabeça, ombro, joelho e pé. Não, cabeça, tórax e abdômen. Eu já fiz essa piada, já perdeu a graça. Uma bosta. Beleza? Então, cabeça, tórax e abdômen. Tudo bem? Qual é a... Mas, William, eu não consigo enxergar cabeça, tórax e abdômen aqui. Não consigo. Pequeno gafanhoto. Vamos para essa outra imagem que vai facilitar a sua vida. Então, ó, aqui eu tenho a cabeça. A diferença é que o tórax, que pega desse primeiro aqui, ó, indivíduo, cólon ali, ó, até aqui. Tudo bem? Isso é tórax. Só que no tórax eu tenho apenas um par de patas por segmento. Do quarto segmento em diante, ou seja, do quinto segmento em diante, eu tenho dois pares de patas. Perfeito? Então, essa é a diferença do tórax e do abdômen. No tórax eu tenho um par de pata por segmento, e no abdômen eu tenho dois pares de pata. Daí o termo diplópoda. E eles apresentam um par de antena, beleza? Apresentam um par de antenas, por isso são classificados como díceros. Bom, eu adorei essa abertura essa saída de, como é que chama? De cortinas, joia? Então, assim, finalizamos as características das classes, beleza? Um grande beijo e até mais, lindezas do tio William Lopes, o Calvo.